Dando seguimento, vamos conversar um pouco sobre como melhorar nossa concentração. E o diálogo interior é uma forma bastante eficaz e que nós mesmos podemos fazer e desenvolver isso para cada vez possamos estar mais concentrados. O diálogo interior sempre está presente em nossa vida. Quando a gente está concentrado, pensando, tomando decisão, provavelmente você está utilizando esse diálogo. E o diálogo interior, quando nós entendemos um pouco do funcionamento dele, nós começamos a pensar sobre ele, podemos moldar e assim vai ter efetividade para a gente poder melhorar nossa atenção, nossa concentração, nosso desempenho e o que nos permeia e o que está na nossa mente durante esse processo de competição. E uma das formas do nosso diálogo interior é o diálogo positivo, que é aquele diálogo motivador, em que você vai lá e tem bons pensamentos, coisas que fluem e que te motiva a ter uma ação. Um bom exemplo é: eu vou conseguir fazer, isso eu faço com eficácia. Esse é um tipo de diálogo que nos aproxima cada vez mais do nosso objetivo e nos ajuda a manter a atenção e a concentração. Uma outra forma é o diálogo instrutivo, é aquele que vai dar os comandos do que deve ser feito. Por exemplo, um jogador de golfe, ele pensa que vai dar tacada, então ele começa a pensar na sequencial, como é que ele vai pegar o taco, como é que está a bolinha, e o passo a passo que tem que ser feito. E para explicar um pouco sobre as formas de diálogo interior, vou começar pelo positivo, que é aquele normalmente utilizado para energia, que fala: eu posso, eu vou conseguir, eu sei fazer. Esse normalmente nos ajuda a chegar ao nosso objetivo. Tem também o instrutivo, que normalmente ele é ligado ao diálogo com aspectos técnicos. Por exemplo, dobra o joelho, pega de tal jeito na bola, faz isso ou aquilo. Ou o negativo, normalmente são depreciativos e nos atrapalham. Normalmente eles são coisas que tiram nossa concentração e que cada vez mais nos distancia da concentração e da efetividade daquele ato. E uma dica é aquele nosso costumeiro: não vou fazer isso. Quando a gente pensa esse não, uma situação, um indício negativo, nosso cérebro costuma não interpretar esse não. Então a gente costuma pensar nisso e acaba tendo mais probabilidade de errar. Um exemplo, se eu falar agora: não pensa no Fusca verde. Provavelmente passa pela sua cabeça um Fusca verde, porque eu estou dando essa instrução, mesmo com essa negativa anterior. Então, tenta sempre a forma positiva e ir direto ao ponto, ao que você deseja fazer. Uma das formas de levar essa atenção e concentração direto ao que a gente precisa é levar em consideração e levar o diálogo interior para aspectos técnicos e comportamentais, pensando na prática, na execução, do que você precisa fazer para a sua prática esportiva. E uma dica para que você possa modular esse diálogo interior é: primeiro, pense na primeira pessoa. Eu posso, eu consigo. Se aproprie do que você está pensando positivamente, porque isso cada vez mais vai facilitar que você faça aquela execução. Uma outra coisa é pensar positivo. Sempre coisas que agregam, que vai dar certo, que sejam boas para você. Seja gentil com seus pensamentos. Essa gentileza faz com que você aceite melhor esses pensamentos e esse diálogo interior. Assim você acaba se desenvolvendo. Isso você vai deixar de criticar. A crítica acaba te levando para uma distração e que te distancia do pensamento motivado, daquele pensamento do momento que te distancia do aqui e agora. Em alguns casos, alguns momentos, repita com frequência. Quanto mais você repete aquilo ali, acaba internalizando, criando caminhos neurais que vão facilitar o seu aprendizado para a sua prática. E para a melhoria da sua concentração, uma dica, por exemplo, é você fazer técnica e o treinamento no local da sua prática, no local onde joga. Você vai se habituar com aquilo ali e vai ficar mais fácil para você quando você precisar ter aqueles recursos, porque você já conhece o espaço. A simulação e treinamento da sua prática também pode ajudar. Simular situações que acontecem no jogo durante o seu treinamento vão te dar mais habilidades e capacidades de se sair melhor durante a competição. Uma bola mais difícil, uma situação que sai do seu controle, pense o que pode acontecer no jogo e faça semelhante durante o seu treinamento. Um obstáculo, um barulho, algo que possa acontecer. Quanto mais você estiver habituado com essa situação, melhor você vai se sair durante a competição. Planeje antes, crie sua tática. Esse pensamento prévio faz com que durante a prática você não gaste energia tendo que improvisar. E treine sua habilidade. A habilidade fará com que você tenha mais concentração e que você não precise se dispersar naquele momento. Juntando tudo isso, vai ter uma gama de trabalhos, uma gama de processos que durante a prática, durante o jogo, cada vez vai ficando mais fácil de você fazer com execução, fazer com fluidez e maestria aquilo.
Um exemplo para ilustrar essa situação toda é o jogador de futebol Daniel Alves, que quando estava numa partida pelo Barcelona, ele ia cobrar um escanteio e alguém da torcida jogou uma banana em um ato de racismo. Naquele momento ele pegou aquela banana, descascou, comeu e cobrou o escanteio com efetividade, onde posteriormente saiu um gol. Mas lembrando que nesse momento ele tinha estratégia pré-estabelecida, então ele já sabia o que ele ia fazer. No momento em que ele comeu essa banana, que ele voltou, ele já sabia a tática, o que ia fazer, já sabia bater com maestria aquele escanteio. Então, essa mudança de atenção não ocasionou um prejuízo. Isso facilitou para que ele possa ter todo esse repertório e possa fazer coisas diferentes e até criativas durante a sua prática, durante a competição. Tá vendo como a gente questionar, olhar, pensar por como a gente pensa e como é nosso diálogo interior pode influenciar diretamente na nossa partida? Simular, pensar anteriormente o que pode acontecer vai te ajudar cada vez mais a ser um atleta com cada vez mais efetividade e atingir o melhor desempenho.